Ó, já pode subir então a deputada Marília Reis, depois a gente continua conversando aqui. Deputada, que prazer recebê-la no programão da Fórum. Tudo bem? Eu que agradeço, Sinara. Queria mandar um alô aí para todos que estão nos assistindo. E estou vendo aí sua foto do grande Títio aí atrás, Salvador Allende. Estou com a minha aqui também. Ó. Olha, que coincidência, que bom. Ah, eu gosto. Você Inclusive, via... quem me deu esse quadro foi minha amiga Maia, neta dele, que hoje é ministra da Defesa do Ah, do Chile. Boric. Que ótimo. É, exatamente. Que ótimo. Deputada, está todo mundo aqui, você é a pessoa do é assunto do momento, digamos assim, né? Como é que foi essa sua ida para o Solidariedade? A gente fica muito curiosa, sabe, deputada? Porque a impressão que a gente tem de fora é que o PT, você, ou pelo menos você sentia isso, o PT estava te impedindo de alçar voos mais altos. Foi isso que aconteceu? Sinara, não é só isso. Na verdade, o Brasil acompanha minha saga em relação ao PT local. Em relação ao PT nacional, nós temos outro tipo de relação, inclusive porque é um alinhamento total com minha ideologia, com o meu projeto de vida e de sociedade que eu defendo. Mas aqui no PT local não é só questão de alçar voos, porque isso não é o mais importante, mas são ataques e perseguições sucessivas há muitos anos que eu venho tentando administrar, controlar, mas é muito difícil. Inclusive, fui perguntada agora há pouco, na entrevista que dei para a Cruzoé, e a repórter perguntou: você foi mais difícil você deixar o PSB, partido que seu avô refundou, ou o PT agora? E eu disse, sem dúvida alguma, foi o PT. São momentos de vida diferentes, são motivos totalmente diferentes. Na época em que saí do PSB, o PSB fez um rompimento com as diretrizes ideológicas de seu início, né, que tinham antes. O PSB deixou de ser o PSB de antes e eu tomei uma posição ideológica. Em relação ao PT, não foram anos de tentativas, não é de alçar voos, mas de tentativas de, inclusive, fazer o partido crescer. Não é à toa essa má condução do PT local é tão grande que aqui o presidente Lula tem cerca de 70% de intenção de voto e a gente, de 184 prefeituras, tem somente 4. Ou seja, alguma coisa está errada aí. Não é somente com Marília Arraes. É o projeto que vem sendo prejudicado por questões menores, questões pequenas. Eu não gosto de estar aqui nominando, mas todo mundo sabe a que eu me refiro. Né? A gente viu em 2012, por exemplo, quando o PT tinha a prefeitura do Recife, e o candidato a prefeito foi impedido de ser candidato, mesmo disputando e ganhando uma prévia, e terminou havendo toda aquela confusão, e se perdeu a prefeitura do Recife, que era, durante a gestão do PT, foi quando houve realmente um trabalho para quem mais precisava. E o pior de tudo, Sinara, é que eu tenho sido acusada, principalmente pelo senador Humberto Costa, de estar em prol de projetos pessoais. E isso é um absurdo sem tamanho, muito pelo contrário. O PT daqui que se apequena pelos projetos pessoais dele. Se eu tivesse preocupação pessoal ou com o meu conforto próprio, Sinara, eu ia para deputada, nenhuma eleição é garantida, mas seria um mandato bastante provável de ser renovado. Quem está me ouvindo, que é de Pernambuco, sabe disso. Então, quem sabe, aceitaria virar a chave sem nenhuma justificativa política, sem nenhuma condução, principalmente da liderança maior, que era ele local, para uma transição, para uma aliança com o PSB. Como é que eu posso, de repente, virar a chave e deixar de ser a principal liderança da oposição, inclusive eleita pelo povo do Recife, para ser a liderança da oposição aqui no Estado, e, de repente, estar junto com aqueles que eu combati durante tantos anos, sem nenhuma transição ideológica, de modo de condução de gestão, ou de modo de conduta em relação a posturas políticas. Não houve nada disso.
e houve uma verdadeira lambança em relação a tudo isso. Eu jamais entrei em briga por cargo. Se eu quisesse cargo, quisesse estar na zona de conforto, eu estaria lá, teria aceitado, quem sabe, essa indicação atabalhoada que foi feita de última hora do PT, sem eu ter colocado meu nome, porque de repente, quando viram que eu não aceitava mais esse achincalhe público que estava sendo feito em torno do meu nome, eu tomei uma decisão e está tomada. Não fiz aquilo por chantagem. Eu tenho uma imagem, eu tenho um nome, eu tenho 2 filhas para olhar no rosto e não fiz nada daquilo por chantagem. Tomei uma decisão de que não tinha condições mais de continuar no partido por conta dessas questões locais. Aí, de repente, para tentar criar uma narrativa contra mim, fazer uma reunião de última hora, sem minha autorização, colocam o meu nome e dizem que sou indicada para depois dizer, não, olha aí, a gente indicou, ela saiu porque quis, mas não foi por causa de um cargo, foi por causa de todo um processo que já existe no PT de Pernambuco há anos, desde antes de eu entrar no PT. Eu acho que eu era criança quando começou esse processo absurdo aqui no PT de Pernambuco e que eu combati durante muito tempo. Quando eu entrei no PT, no pior momento do partido, eu achei que realmente dava para combater, dava para a gente aprender, fazer que se aprendesse com os erros para a gente passar a acertar mais, fazer o partido crescer, construir o partido. Mas, infelizmente, não deu e todo mundo tem seu limite, Sinara. O meu limite chegou. Escolhi o Solidariedade porque formalmente vai estar coligado ao projeto do presidente Lula, fora da federação. Foi o único partido que já anunciou que estaria na coligação formal com o presidente Lula, então isso foi determinante. Eu não poderia ir para um partido que não tivesse esse posicionamento, porque é o projeto de país que eu acredito, mas em relação a todas essa pequenez, essas disputas locais, meu limite realmente chegou, e principalmente também, Sinara, porque eu estou aqui defendendo um projeto de Estado, um projeto de país. A gente quer um Pernambuco diferente do que está aí, e a gente quer há muitos anos. Eu te perguntar, essa aliança antiga do PT e do PSB em Pernambuco, em sua opinião, já deu o que tinha que dar? Veja, Sinara nem é tão antiga assim, porque o PSB procura o PT quando é conveniente. Em 2016, por exemplo, foi a primeira eleição que eu disputei pelo PT, apesar de ter rompido com o PSB desde 2014, quando o PSB começou a mudar suas diretrizes ideológicas. Já no primeiro turno eu votei na presidenta Dilma, no segundo turno, claro, também, mas eu me filiei ao PT em 2016. E desde aquela eleição, o que a gente via era uma oposição absurda que o PSB fazia com o PT. Na campanha de 16, tudo era culpa do PT. Na narrativa deles era que o PT tinha destruído o Brasil, que tudo que tinha de errado na cidade era herança dos 12 anos de gestão do PT. Eles diziam tudo isso. Aí, quando foi em 2018, que a gente estava com a pré-candidatura colocada ao governo do Estado, se desesperaram e resolveram virar lulistas de carteirinha. E aí, depois, em 2020, fizeram uma campanha toda baseada no antipetismo, inclusive, nunca o Recife viu tanta baixaria, tanto absurdo, fake news, no melhor estilo Bolsonaro, como foi em 2020. E aí, agora, viraram novamente lulistas de carteirinha, petistas, ou, enfim, não sei como é que se autodenomina, esquerdistas, sei lá. Então, não é uma aliança tão antiga assim, é uma aliança que vai e vem. Então, por isso que eu estou muito tranquila. Eu até conto a história que, na época da eleição de 2002, eu andava com meu avô, fazia campanha com ele, e, na época, o PSB tinha lançado a candidatura de Garotinho, e eu não votava em Garotinho, e eu fazia questão de andar com a camisa, com o broche, com o adesivo do presidente Lula, mesmo estando ao lado do presidente nacional do partido, que era meu avô, e ele respeitava totalmente meu posicionamento. Sempre tive com o presidente Lula, sempre tive desse mesmo lado da história.
Deixa eu só ler aqui os comentários. A Lourdes dos Santos te mandou aqui. Marília, eu sou do Recife, vou votar e fazer campanha para você. É Lula lá e Marília cá. O Lud Gleidson Fernandes de Araújo falou: Marília é muito querida em todo o Brasil. Você acha que isso incomoda o senador Humberto Costa? Só um instantinho que você já vai responder isso, que eu tenho Eu uma tenho que coisa mais. perguntar a ele, Ludwig Gleison, aí não é a mim. Marcos Ramalho, admirável, sucesso e paz. Não ia te perguntar uma coisa que eu perguntei para ele, ele negou, e eu quero ouvir sua. A impressão de quem vê de fora é que se criou uma situação de inimizade entre você e o senador Humberto Costa. É isso mesmo? De minha parte, de maneira alguma. Inclusive, entrei no PT pelas mãos dele, só que na época eu era vereadora, talvez ele achasse que eu não tinha muita expressão e que não ia incomodá-lo, né, com questões que parece que o incomodam, mas de minha parte, de maneira alguma. Inclusive, disse várias vezes a ele, eu disse, não crie um novo João Paulo na sua vida, você e João Paulo brigaram a vida toda e terminou que todo mundo perdeu. Humberto Costa tem a idade do meu pai, foi ministro, foi senador, é senador reeleito, tem uma história, uma militância, disputou várias eleições, então não tem necessidade disso. Eu disse várias vezes, mas o que é que eu posso fazer? É o perfil de como ele realiza a disputa interna, mas eu não consigo fazer política dessa maneira. Algumas pessoas de Pernambuco que a sua saída do PT e ida para o Solidariedade, aqui nos nossos chats, dividiu muitas opiniões. Muita gente te apoiou, mas muita gente também falou por que ela não foi para o PSOL, por que ela escolheu o Solidariedade, que é um partido que tem muito bolsonarista em Pernambuco. É verdade isso? Não, porque os bolsonaristas saíram e agora o Solidariedade está sob meu comando. Então, por isso aí está resolvido. Formalmente, na Nacional vai estar coligado com o presidente Lula. Então, aqui o Solidariedade vai ser bastante lulista. Como é que vai ficar o palanque, seu palanque aí? Porque hoje eu vi que já tinha gente do PSB dizendo assim, não, Lula não sobe no palanque da Marília e tal. Como é que vai ficar a questão do palanque aí na campanha presidencial, Marília? Veja, eu vou votar no presidente Lula, eu vou apoiar o presidente Lula incondicionalmente. Meu apoio a ele é incondicional, da mesma maneira que eu apoiei desde que era estudante, desde que era jovem, desde que dei meu primeiro voto a presidente. Essa questão, quem está falando muito é o PSB, porque está com medo da nossa candidatura, porque sabe que é competitiva. Mas eu não me preocupo com isso, e o presidente sabe dos meus posicionamentos. Eu sempre estive com ele, sempre vou estar. Desde quando eu era estudante, que ia lá buscar panfleto para entregar na rua voluntariamente, e agora que sou candidata a governadora, eu vou continuar com ele. É isso que importa. Arthur Rezende da Silva fala: olá, sou fluminense, Marília, e torço por você. Sua atitude foi necessária, pois assim, dentro da esquerda, também refletimos sobre esse machismo estrutural. Parabéns, abraço de Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro. Você acha que essa história do machismo jogou, de fato, um papel nessa tua saída do PT? Eu acho que não só na minha saída, Sinara. Na verdade, o machismo estrutura a sociedade. A nossa sociedade é estruturada no machismo, no patriarcado. Então, há machismo em todos os lugares, e sempre que há determinadas situações conosco, mulheres, provavelmente se fossem homens nos nossos lugares, as situações seriam diferentes. Então, eu acho que a gente não pode chegar e apontar o dedo dessa maneira, tem que fazer uma reflexão sobre machismo em todos os espaços, dentro dos partidos, dentro da nossa casa, em todos os lugares, e a gente trabalhar muito para que as próximas gerações e as próximas meninas, eu que sou mãe de 2 meninas, tenham um caminho menos pedregoso que os nossos. O que eu quero dizer é assim, esse embate seu com o PT local, você acha que ele foi movido por machismo ou por disputa de espaço dentro do PT? As duas coisas. A disputa de espaço existe, e talvez o machismo tenha moldado a forma como essa disputa se deu.
Outra questão que muita gente está preocupada é o perfil do Solidariedade, né? Como que será o teu projeto de governo, né? Vai ser um projeto mais à esquerda que o projeto do Solidariedade? Lógico que sim, Sinara, esse debate não cabe, porque a condução de quem está conduzindo o projeto aqui sou eu e nosso campo político, muita gente que concorda com esses nossos posicionamentos. Então, não existe isso, não existe imposição nacional do partido para um determinado lado. A gente aqui é que vai conduzir, inclusive nós temos o nosso projeto nosso programa de governo, que seria para 2018, que ao longo desses 4 anos nós atualizamos com tudo que vem acontecendo no Estado, com o que já foi resolvido, com o que precisa resolver, porque eu ando muito em Pernambuco, inclusive, enquanto eu estava grávida, durante o ano passado, eu fui a mais de 60 municípios, visitei mais de 60 municípios. Então, eu conheço bem Pernambuco e a gente vem sempre atualizando as propostas, o que a gente pensa para o Estado. Então, não existe esse tipo de questionamento. Aqui a condução quem vai dar somos nós. E garanto a você, e eu sei que Pernambuco entende, que meu lado vai sempre permanecer o mesmo. Você agora é candidata a governadora do estado. Como você definiria o que você quer para Pernambuco se você for governar sua terra natal? Eu quero que Pernambuco volte a sonhar, a ter orgulho, a ter esperança. A gente passou momentos muito bons no estado e que a gente viu estancar, principalmente depois da saída, depois que deram o golpe na presidenta Dilma, né? Então, e também por conta da incompetência da gestão estadual. A gente precisa interiorizar o desenvolvimento, falar sobre matriz energética no estado. A gente tem um polo gesseiro que é uma das maiores jazidas do mundo e a gente precisa mudar a matriz energética desse polo gesseiro. A gente tem que levar o gás natural ao interior do estado de Pernambuco, tem que melhorar a infraestrutura das estradas, que o governo atual, a cada eleição, de 2 em 2 anos, dá ordens de serviço anunciando obras e tentando com isso deixar prefeitos reféns e iludir a população. Então, a interiorização do desenvolvimento é muito importante. E também o resgate do desenvolvimento da região metropolitana, a integração da região metropolitana como um todo, a resolução da crise hídrica de Pernambuco. Pernambuco ainda não conseguiu aproveitar a transposição, fazer a água chegar nas torneiras de todas as pessoas. Então, tudo isso envolve o desenvolvimento, tudo isso implica no estancamento que houve do desenvolvimento de Pernambuco. E também, claro, a gente tem que priorizar a educação, né? O Estado precisa cada vez mais ser uma referência em relação à educação e à saúde. A gente tem visto uma crise muito grande com a entrega de boa parte do serviço de saúde do Estado a OS, então tem que ser feito, essa questão tem que ser tratada com mais responsabilidade. Você teve a conversa lá com o presidente Lula. Qual foi a reação dele ao você falar que iria deixar o PT e ir para a Solidariedade para sair para o governo? Sinara, foi uma conversa tranquila, respeitosa, com o carinho que a gente tem um pelo outro. Eu tenho uma admiração incrível pelo presidente Lula. Eu acho que tive grandes oportunidades, que foi a convivência com a RAIS e essa oportunidade de ter essa aproximação com o presidente Lula. Então, eu sou muito grata a ele pela confiança que ele me depositou em diversos momentos e que eu tenho certeza que deposita ainda, o carinho que ele tem. Ele sabe o momento em que eu entrei no PT, sabe os episódios em que eu fiz a defesa do PT quando ninguém queria fazer. Então, foi uma conversa muito, muito tranquila, como sempre é. Muito bom conversar com ele. Lula é uma pessoa, não é à toa que é esse grande líder, é cativante, e foi bastante. Ele respeitou minha decisão e compreendeu. E isso eu acho que é muito importante na relação política, por mais que ele seja desse tamanho tão gigante diante de mim,
mas teve essa reação e eu estou muito tranquila e muito serena em relação à decisão que eu tomei. Ele fez algum compromisso contigo em relação ao Palanque, não? Eu não vou falar sobre o conteúdo da nossa conversa, desculpa, Sinara. Tranquilo. Marília, você falou do seu desconforto com o PT local em Pernambuco. Como que foi tua relação com o PT aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados? Só queria ressaltar, Sinara, que não é com todo o PT local, tá? Uma parte importante de dirigentes do PT local esteve comigo solidário durante todo esse tempo, né? Tem que fazer esse reconhecimento, mas infelizmente o PT funciona com um sistema de maioria. Então, uma parte importante dos dirigentes esteve conosco, esteve solidário, esteve apoiando, teve combatendo com a gente durante todo esse processo. A gente não pode generalizar PT local né, por conta enfim, de todas essas questões. E a militância nem se fala, o acolhimento e o carinho que a militância do PT tem conosco. E na Câmara eu tenho grandes amigos, inclusive quando fui me despedir da bancada, disseram que nunca alguém foi lá se despedir, sair do PT e recebeu tantas manifestações de carinho quanto eu. Então, tenho grandes amigos na bancada do PT que vão continuar sendo meus amigos, espero, ao longo de muitos anos que a gente tem pela frente. O Carlos Alberto Ataíde de Almeida Lopes Filho fala: Marília Reis, governadora, um abraço, companheira. E o Lud Gleison Fernandes de Araújo pergunta: Marília, como podemos ajudar na tua campanha? Lud Gleison, primeiro, essa campanha vai ser a campanha do Tostão contra o Milhão, né? A gente já combateu no Recife a máquina de maneira pesada, e a gente tem consciência do quanto vão entrar com a máquina também nessa campanha. Então, ir para a rua, é conversar com os amigos, é fazer essa disputa de narrativa, é fazer essa defesa, essa justificativa, né, de tudo que aconteceu e dar certeza àqueles que acreditam num projeto que não é um projeto meu, é um projeto de uma parcela da população de Pernambuco. É uma parcela importantíssima da população de Pernambuco. Então, é fazer a defesa perante essas pessoas e ajudar a gente. Vamos lá, ajudar a consolidar a candidatura, pedir voto, quando estiver na fila da padaria, quando estiver em casa, quando estiver comentando com os amigos, entra lá na página, depois manda um WhatsApp para a gente. Deixa eu pegar o número de WhatsApp, do nosso WhatsApp, passa aí, Nácia, por favor, escreve aqui. Eu vou até divulgar aqui, quem quiser ajudar, participar, manda um WhatsApp e entra na nossa campanha aí, na pré-campanha, na verdade, a gente logo vai fazer um ato de lançamento da candidatura e já tem vamos vice? Embora. Não, a chapa a gente vai fazer várias conversas ainda, até a convenção, muita água vai rolar. Agora, pode ter certeza de que a gente vai precisar também unir essa militância para a construção construção desse projeto de governo. Claro que nós já temos algumas ideias que já foram construídas coletivamente lá atrás, já tem algumas atualizações que eu mesma faço, né, com as constatações que a gente faz durante as viagens e as visitas ao Estado. Olha, o WhatsApp da gente é 81, né, o DDD 98299-1310. Olha só, ainda ficou com 13 aí no número, né? O Marcos Ramalho, você já vai ter que sair, mas uma última pergunta aqui, ó, dizendo que o Bolsonaro está indo ao STF para retomar Fernando de Noronha para a União. Qual é a tua opinião sobre isso? É um absurdo, né? É um absurdo, apesar de achar que Fernando de Noronha tem que ser melhor preservada pelo Estado de Pernambuco, mas isso é algo que cabe ao Estado de Pernambuco. Inclusive, é bastante simbólico, porque meu avô, Miguel Arraes, ficou preso em Fernando de Noronha durante a ditadura, e foi no governo dele que Pernambuco recebeu de volta Fernando de Noronha.
Então, é muito importante para o nosso estado, para o turismo de Pernambuco perante o mundo. Então, a gente vai defender Fernando Noronha para Pernambuco com unhas e dentes, e no nosso governo, sem dúvida, Fernando Noronha vai ser melhor tratada. Não, e ele quer colocar cruzeiros aportando em Fernando de Noronha, né? Parece que é o principal objetivo do Bolsonaro é colocar cruzeiros aportando. Isso é uma loucura, isso é uma loucura, Sinara. Isso vai Sim. acabar com o nosso patrimônio ambiental. Quem conhece Fernando Noronha sabe que não comporta, que a ilha não comporta tantas pessoas, que a ilha não comporta tantos cruzeiros aportando por lá, vai mexer com todo o ecossistema que hoje já está bastante prejudicado. Quem vai a Fernando Noronha hoje, quem foi há 20 anos, que já era um ponto turístico importante, mas que era melhor preservado, ver a diferença do quanto já mudou. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça, isso é inimaginável. Então, a gente precisa fazer uma mobilização grande, porque se deixar, esse Bolsonaro passa a boiada mesmo. Marília, na última campanha para prefeita, você sofreu uma campanha muito suja por parte do seu primo, que hoje é prefeito de Recife, né? Você acha que essa campanha suja vai se repetir? Acho que eles podem fazer isso. Inclusive, anteontem, em plenário, eu encontrei casualmente o candidato Danilo Cabral, cumprimentei, porque eu conheço há muitos anos e sempre tive uma relação muito boa de respeito com ele, e disse a ele, eu disse, a gente vai disputar a eleição, e eu espero de você que você seja mais respeitoso comigo do que o seu partido foi no ano retrasado. E ele disse, não, se depender de mim, eu disse, depende do candidato. Então, eu espero que seja, que tenha mais respeito, porque é uma falta de respeito com o povo de Pernambuco também. E a gente, hoje, a população do Recife sabe que foram fake news, sabe que foi uma campanha que nunca o Recife viu, mas eu quero olhar para frente, Sinara, eu quero olhar para frente, quero falar sobre Pernambuco, quero falar sobre o Brasil, defender o projeto do presidente Lula, falar com o homem do campo e a mulher do campo aqui do estado, falar com quem está no interior e que precisa que o desenvolvimento chegue até lá, porque o Pernambuco, o formato de Pernambuco é assim, né? Então, parece que o desenvolvimento chega somente até uma partezinha depois do Recife. E não, a gente tem um estado que tem potencialidades incríveis. Quem conhece Pernambuco vê o quanto que a gente tem de potencial e que a gente precisa só de vontade política para desenvolver cada região com sua vocação regional de desenvolvimento. A Maria José Rosa Teixeira fala: voto em Belo Horizonte e saúdo as candidaturas femininas progressistas. Portanto, desejo boa sorte a Marília, que tem o mesmo nome da minha saudosa mãe. E o Raimundo Júnior fala: no fundo, essa decisão da Marília agrada a direção nacional do PT, pois é a oportunidade de botar uma régua no PSB pernambucano. Marília será eleita com votação maciça dos petistas pernambucanos. É essa a sua expectativa, deputada? Tenho essa expectativa, sim, viu, Raimundo? Eu tenho certeza de que os petistas compreendem esse meu posicionamento e que não querem votar no PSB. Termina votando no PSB por falta de opção. E há muitos anos, quem está no poder aqui está tentando resolver a eleição antes da eleição. Faz articulações para retirar uma candidatura daqui, eleger, ficar com um adversário, escolher qual vai ser o adversário principal ali. E esse meu movimento estragou toda essa estratégia deles. Então, eu tenho certeza de que os petistas sabem do meu compromisso e que vão estar conosco. E garanto a vocês que a gente vai estar junto da mesma forma. É um novo caminho, mas a mesma forma de caminhar. Deputada, muito obrigada pela sua vinda aqui. Um grande abraço, viu? Sinara, muito obrigada. Queria agradecer a todos que estão nos assistindo. O pessoal estava aqui anotando os comentários, depois eu vou ler com calma. Selma Souza, Célia, Thelma, Anitta, Francisco de Assis, Jaedson Costa, Vilma, e vários outros que estavam comentando no chat. Um abraço para vocês. Queria convidar todo mundo
que está nos assistindo para nos seguir nas redes sociais. Procura lá Marília Arraes no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Repito, nosso WhatsApp é o DDD 819-8299-1310 e manda mensagem para a gente, acompanha o nosso mandato, os nossos posicionamentos e a nossa pré-campanha aqui no Recife. Um abraço, Sinara, um abraço para todo mundo, um beijo. Tchau, tchau.